Que Deus abençoe aos amigos de casa. Pastor Neilson chega aqui diretamente da nossa sede São Carlos, para você se localizar. Hoje é uma sexta-feira, inclusive, é uma sexta-feira muito chuvosa, né? Mas nós estamos aqui nessa hora. Aqui é o culto da noite, não sei qual horário que você vai assistir essa reunião, acompanhar, mas olha, fique conosco. Deus tem uma bênção especial para quem está aqui, para quem está em casa. Amém, pessoal? Eu sempre falo, toda vez que a pessoa se coloca diante de Deus, algo bom Deus faz. Quem crê que Deus vai fazer algo bom aqui? Então, abra o coração, nós vamos agora ouvir a palavra. E esses dias eu tenho falado da importância de se fortalecer. Vamos lá no Salmo 29. Davi foi um homem, pessoal, que enfrentou muitas batalhas. E ele foi vitorioso em todas elas. Mas por quê? Porque ele buscava força. Ele se fortalecia em Deus. Hoje, muita gente, né, acaba perdendo batalhas que não era para perder. A tentação vem, a pessoa acaba cedendo, a pessoa acaba caindo, sabe? Diante de uma luta, a pessoa acaba esmorecendo, mas o mérito não é do mal. Não é que o mal é forte, é que a pessoa estava fraca. E por que as pessoas andam fracas? No Salmo 29, versículo 11, o salmista diz assim, Salmo 29, versículo 11, olha o que ele diz: o Senhor dará força ao quê? Ao seu povo. Quem se aproxima de Deus, irmão, se fortalece. O problema é que hoje as pessoas, quando elas chegam na presença de Deus, elas já chegam já querendo sair. Ela mal entrou, mas ela já quer o quê? Sair. Só que ela se esquece que Deus é quem dá força ao seu povo. Ou seja, se você quer ser uma pessoa forte, você tem que procurar estar mais na presença de quem? Mas não é estar por estar, que nem eu vim para a igreja só por vir. Eu não vou me fortalecer. O pastor está pregando, sabe? Eu estou meio assim, eu estou o corpo aqui, mas minha mente está lá, só Deus sabe. Tipo assim, não vê a hora do culto acabar para ir embora. Você nunca vai ser forte. A pessoa se torna forte quando ela se envolve, sabe? Ela presta atenção na mensagem, ela vai se fortalecer. Porque a força que Deus vai te dar, vai vir da palavra dele, da voz dele. Eu preguei um tempo atrás a diferença entre a voz de Deus e a voz do homem. E eu falava que quando Jairo estava lá desesperado por causa da filha que estava praticamente morrendo, a voz dos homens: por que você incomoda o mestre? A sua filha já está o quê? Morta. Jesus falou diferente: não temas, crê. Aí Jesus falou, a menina não está morta, mas a menina o quê? Você vê, palavra de força. Então Deus fortalece a gente. Então nós temos que aproveitar mais tempo na presença de Deus. Quando você vem para a igreja, você não pode ficar com a cabeça lá fora. Senão, você não ouve a mensagem, você não presta atenção na mensagem, você não vai receber essa força. Porque Deus dá força ao seu povo. Quando nós ouvimos a sua... Quando nós ouvimos o que ele fala, ele nos fortalece. A pessoa que ouve a palavra de Deus, ela é fortalecida. E quando ela é fortalecida, aí tem mais: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com o quê? Irmão, quando você está forte, você tem paz. Uma coisa está ligada à outra. A pessoa, quando ela está fraca, ela não consegue ter paz. Ela perde a paz. A gente já aprendeu que ter paz não é ter ausência de problema. A pessoa pode estar passando a luta que for, mas ela consegue ter paz. E por que ela tem paz? Porque ela está fortalecida. Ela está na presença de Deus, ela está ligada com Deus. Então, haja o que houver, ela tem o quê, pessoal? Ela tem paz. Eu estava hoje comentando até com a minha esposa, uma senhora, ela descobriu uma doença agressiva. E essa mulher sempre, não, Deus é comigo. O médico tinha dado, pessoal, menos de um mês de vida. Ela já está 2 anos na fé lutando. Você vê, para quem tinha recebido o diagnóstico que não ia durar um mês, ela já está 2 anos. Mas por que ela consegue se manter esses 2 anos? A doença existe, o sintoma está lá, a enfermidade está lá, mas ela está ali. Não, Deus é comigo, eu já venci, porque ela se fortalece. Quando a pessoa se envolve com Deus, ela recebe força.
e ela tem paz. A força vai fazer ela ter paz, desfrutar da paz até na luta. Diga glória a Deus. O Davi foi isso, Davi viveu isso. Você quer ver? No Salmo 3, Davi fala de uma luta que ele enfrentou dentro de casa. Irmão, tem horas que a gente enfrenta lutas que a gente não imagina. Tem hora que a gente enfrenta luta no trabalho, luta fora de casa, né? Tem hora que a gente enfrenta luta na saúde, luta na vida financeira, luta em várias áreas, o quê? Da nossa vida. Davi, aquele enfrentou uma luta dentro da própria casa. Você imagina o que é um filho se levantar contra um pai? O que é o filho querer matar o pai, o filho querer ver o mal do próprio pai? E Davi enfrentou isso. Só que Davi, por ele andar na presença de Deus, porque quando ele falou, Senhor, dá força e dá paz, foi ele que falou isso. Então Davi foi o exemplo. Por ele estar na presença de Deus, quando ele teve uma guerra dentro da própria casa, ele teve paz, ele não desanimou. Diga glória a Deus. Enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai enfrentar diversas lutas. Irmão, é luta que a gente não imagina. Como eu falei, são lutas que a gente nunca imaginou enfrentar. Por isso que você tem que estar na presença de Deus, porque Ele dá força e Ele dá paz. Quando a pessoa está na presença de Deus, ela tem força e ela tem o quê? Porque Deus dá força. Você está na presença dEle, você está em comunhão com Ele, então Ele te fortalece. Olha o que o Davi fala no Salmo 3, versículo 1. Ele diz assim, Senhor, como se tem multiplicado os meus o quê? São muitos os que se levantam. Você vê, luta de todo lado, muita coisa acontecendo. Só que nós vamos ver, quando a pessoa está forte, irmão, ela pode enfrentar luta de todas as formas, sabe? Pode ser luta em casa, pode ser luta no trabalho, pode ser uma luta interior, mas quando ela está forte, olha como é que ela reage às lutas. Então, a minha maneira de reagir às lutas, ela mostra se eu estou forte ou se eu estou o quê? Estou fraco. A maneira como você reage, a maneira como você, sabe, se lidar com as suas lutas, mostra se você está na presença de Deus, se você está forte ou se você está fraco. Aí, diante de tudo isso, como eu falei, aqui o próprio filho, Absalão, queria acabar com o próprio pai. E ele, o que ele fez? Ele reuniu soldados, ele reuniu vários homens para acabar com a vida do Davi. Mas olha a importância de estar forte. No capítulo 3, versículo 2 ainda. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele. Imagina, a coisa já está feia. Ao invés de você ouvir uma palavra de incentivo, você sabe, quando você está passando uma luta, você espera ouvir o quê? Uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra que vai te encorajar. É o normal. Mas você vê, tem hora que a gente passa por isso. Por isso que você tem que ter vida com Deus. Sabe por quê? A gente não é movido pelo que as pessoas falam. A gente é movido pela fé. O que nos move é a comunhão com quem? O que às vezes as pessoas falam não vai mudar em nada. Se você não estiver na presença de Deus, não são palavras que uma pessoa vai dizer que vai te empurrar, te impulsionar. Olha o que falaram para ele, não há salvação. Não tem mais nada que você possa fazer, você vai morrer. Irmão, a gente tem que estar preparado. Muitas vezes dentro de casa, aonde a gente convive, ou fora de casa, o que a gente mais vai ouvir da boca das pessoas, o quê? Não tem jeito, você não vai conseguir, quem é você? Outros não conseguiram, por que você vai conseguir? Por isso que é importante eu estar na presença de Deus, porque na presença de Deus eu sou forte. Diga, na presença de Deus eu sou forte. E quando você está, alguém pode falar, não vai dar, não vai conseguir. Isso não vai te influenciar. Isso não vai em nada desestabilizar você, desanimar você. Aí olha o que diz o verso 3. Aí ele diz mais. Olha a confiança. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta o quê? Olha a fé dele. Quando você está em comunhão com Deus, irmão, você não teme ao mal.
Você não tem medo do mal, você não tem medo do que possa acontecer. Por quê? Porque quando eu estou na presença de Deus, eu tenho essa certeza. Nenhum mal vai me tocar, nenhum mal vai me atingir, porque Deus é o meu escudo. Deus é escudo. Escudo serve para quê, pessoal? Mas aí eu vou chegar. Ele estava tão forte, que olha o que diz agora, o versículo 5. Pula para o 5. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor... Irmão, mesmo enfrentando aquela luta com o próprio filho, ele estava firme e forte. Ele estava sendo sustentado. Por quê? O Senhor dá força e paz ao seu povo. Quando você está na presença de Deus, Ele te dá força e te dá paz. Davi, em meio àquela guerra, dentro da própria casa, ele tinha força e tinha paz. Ou seja, ele conseguiu dormir, mesmo sabendo que o filho aliou vários homens. Tanto é, olha o que ele fala aqui, ó. Olha a maldade do filho, versículo 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim, o quê? Pode vir quantos forem. Pode se levantar contra mim quantos forem. O Senhor é meu escudo. Diga glória a Deus. Você não vê Davi aqui desesperado. Você não vê Davi aqui sem sono, sem paz. Por quê? Ele andava na presença de Deus. Irmão, passe mais tempo orando, lendo a Bíblia. Você vai ter força. Amanhã ou depois, se levantar uma guerra em casa, você vai continuar do mesmo jeito. Se for uma guerra no trabalho, você vai continuar do mesmo. Aonde se levantar a guerra, você vai estar firme e forte. Diga graças a Deus. Porque Deus dá força. Por isso que eu falo, veja o exemplo de pessoas que estão constantemente na igreja e pessoas que não estão. Você vê, é nítido. Ela não tem força e não tem paz. Você vai conversar com a pessoa, eu estou sem ânimo, eu estou pensando em parar, eu não vou conseguir. Mas conversa com pessoas que vêm para a igreja, ouve a palavra, presta atenção. Ela pode estar passando a luta que for, mas ela está cheia de esperança, ela é uma pessoa esperançosa, ela é uma pessoa que acredita em dias muito melhores. Diga glória a Deus. Você vê que ele falou, eu não tenho medo, pode se levantar contra mim quem for, mas ele se fortaleceu. E esse mesmo Davi, irmão, olha por que a gente tem que se fortalecer. Tem hora que a gente vai ter decepções com pessoas que a gente não esperava. Você sabia que Davi teve uma decepção com pessoas que ele não esperava? Por isso que a gente tem que estar na presença de Deus para estar forte. Porque se amanhã ou depois vier uma traição, vier uma decepção, você vai continuar, você não vai parar. Diga glória a Deus. Amanhã ou depois, quem você pensava que era seu amigo, quem você pensava que estava com você, sabe, ele te trai, ele trai a sua confiança, ele mostra que não era contigo, pelo contrário, que era contra você. Mas você está na presença de Deus, você suporta tudo isso. Quando você está fortalecido, pode vir a decepção que for, você continua firme no seu propósito. Quer ver? Passa um pouquinho à frente, olha o que ele fala no Salmo 41. Olha por que a gente tem que se fortalecer. Então, Deus dá força. Se eu buscar cada dia mais a Deus, buscar o entendimento da palavra, então Deus vai me fazer forte e Deus vai me dar paz, até no dia da dificuldade, até no dia da luta, nós vamos ter o que, pessoal? Nós vamos ter paz. Olha o que o Davi enfrentou, porque na sexta-feira, para quem está em casa, nós estamos fazendo um propósito de vencendo o inimigo mais o quê? Porque o inimigo não é forte, mas ele quer se mostrar o quê? E se a gente pegar a trajetória de Davi, se a gente pegar toda a vida de Davi, Davi teve muitos inimigos, irmão. Inimigos que se mostraram fortes. Mas Davi, por andar na presença de Deus, ser um homem em comunhão com Deus, os inimigos não venceram ele. Ele que venceu. Diga, eu vou vencer também. Irmão, não é o inimigo que vai te vencer. Se você estiver em comunhão com Deus, na presença de Deus, você vai ser como Davi. Você vai ter força e sendo forte, você vence qualquer inimigo. Olha uma das batalhas que esse homem também enfrentou. Salmo 41,
versículo 9. Olha como é que a gente tem que se fortalecer, pessoal. Até o meu próprio, o quê? Amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu quê? Imagina, você está pronto para enfrentar essas lutas? O próprio filho quis a morte do pai, agora ele fala, ó, um amigo que comia na minha casa, que vinha na minha casa, que estava comigo, se levantou contra mim. Irmão, no mundo que a gente vive, a gente tem que estar preparado, porque coisa que a gente nunca imaginou passar, vamos passar, não que esperamos, mas o mundo jaz do maligno. Então você não tem que, ai pastor, está amarrado. Não, primeiro você tem que andar na presença de Deus, se fortalecer. Por quê? Porque se vier traição, decepção, você vai continuar firme. Diga glória a Deus. Agora, se você não busca Deus, qualquer coisa que acontece vai fazer você parar, vai fazer você desanimar. Por isso que nós temos, como está a comunhão? A gente está começando o ano. Se você quer ter um ano vitorioso, mais do que nunca, você tem que se fortalecer. Quem dá força para nós, quem é? Mas como eu falei, hoje as pessoas, elas têm pressa de sair da presença de Deus. Eu falo, uma reunião de 1h30, a pessoa já chega pensando, ai, tomara que o pastor não demore muito, porque sai daqui, eu tenho que passar no mercado, eu tenho que comer um lanche, comer uma pizza. Tudo bem, você pode pensar assim, em comer alguma coisa depois do culto. Mas essa hora aqui é muito sagrada, pessoal. Irmão, eu como pastor, 18 anos que eu dirijo igreja. A pessoa quando está mal, ela começa a dar sinais. É igual um exemplo, uma doença. Uma doença, ela se mostra através do quê? O que mostra que a pessoa está doente? Sintomas. A pessoa quando está fraca, está mal, ela começa a dar sintoma. Você olha para ela, irmão, ela não está mostrando interesse na reunião. Sabe a pessoa que ela não está mostrando interesse de estar onde está? Está tipo assim, estou aqui por estar. Que tristeza. Só que ela se esquece que Satanás, ele anda ao nosso o quê? Satanás só espera o seu vacilo, o seu descuido, para preparar uma armadilha para te derrubar. Satanás só espera ver você, né? Você não está vigiando, você não está vigilante. Satanás começa a te observar. Então, eu como pastor, eu já vi pessoas até que era da obra, que fazia obra de Deus. Aí você começa a ver, essa pessoa não está bem. Olha como é que ela está numa reunião. Olha como é que ela está na presença de Deus. Parece que não está demonstrando alegria. Parece que veio, né, só para cumprir uma obrigação. Não. Aí eu falo, se a gente enxerga isso, imagina Deus que vê até a intenção do quê? Porque Deus vê a intenção, meu irmão. Deus sabe qual a intenção quando eu vou até Ele. Deus sabe qual a intenção quando eu venho buscar. Deus vê a intenção do quê? Então, se o exterior já mostra que a pessoa não está nada contente, parece que o que ela está fazendo é uma mera obrigação, imagina lá dentro. Porque o prazer de buscar Deus começa aqui dentro. Sabe o que ele falou? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso. Então, aqui dentro, a pessoa aqui dentro, começa lá de dentro, o prazer, a vontade de estar diante de Deus, o prazer, a vontade de querer ouvir a Deus, de querer aprender com Deus. Quem está entendendo? É aqui dentro. E se aqui dentro, pessoal, existe esse desejo, essa vontade mesmo por Deus, Deus vê. E pode ter certeza, na vida dessa pessoa Deus se manifesta. Diga glória a Deus. Irmão, se fortaleça. Tem lutas que a gente vai enfrentar em casa. Davi teve lutas dentro de casa. Aqui ele fala, meu próprio amigo. Leia de novo, Salmo 41, 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, o que ele diz, pessoal? Que comia do meu pão, levantou contra mim o quê? Só que Davi tinha um caráter do homem de Deus, irmão. Davi, mesmo aquela pessoa se levantando contra ele, ele não desejou o mal. Quando a pessoa anda na presença de Deus e tem a força de Deus, ela não consegue desejar o mal para ninguém.
Se alguém faz o mal por você, para você, você até ora. Olha o que ele fala no próximo, no 10. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim, levanta-me para que eu lhes dê o quê? Davi entregou na mão de Deus, irmão. Senhor, me ajuda. Então, entregue na tua mão. Ele não quis fazer justiça com as próprias o quê? Quando a pessoa está na presença de Deus, tem a força de Deus, você sabe como é que ela resolve seus problemas? É dobrando o joelho, é levando o caso até a quem? Você sabe que Saul foi outra batalha que Davi teve. Davi tomou alguma coisa de Saul? Não tomou. Deus tirou, por causa da infidelidade, o trono de Saul e deu para quem? E Davi começou a ser perseguido. De vez em quando isso acontece, irmão. Aonde você trabalha, você começa a aparecer, você começa a crescer, aí a pessoa acha que, vamos usar o linguajar do mundo, puxou meu tapete, tomou meu lugar. Não, quem promoveu você foi quem? Foi Deus. E a pessoa não entende isso. Aí ela começa, por isso que você tem que andar na presença de Deus, se fortalecer. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o quê? Você tem que orar por ela, falar, Deus, perdoa essa pessoa. Orar, sabe, é colocar ela em oração. Pastor, eu não fiz nada, ela tem inveja de mim, ela tem ciúme de mim, ela me persegue. Não, não é ela. É o Espírito que está nela que persegue você. Por isso, mais do que nunca, você tem que estar em comunhão com Deus. Em comunhão com Deus, você vai orar por ela, você vai abençoar ela, pedir a Deus para perdoar ela, e Deus faz a obra, faz ou não faz? Então, está dando para entender? Volta de novo, Salmo 29, 11. Irmão, tem que se fortalecer, tem que buscar mais, tem que se envolver, pessoal. É entrar na presença de Deus sem ter pressa. Então, falei de lutas que Davi teve, mas o mais importante, ele estava fortalecido. Então, vamos lá? Salmo 29, 11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Quem anda na presença de Deus vai estar sempre fortalecido. Agora, lembra que eu falei o sintoma? O que mostra quando uma pessoa não está tendo essa força de Deus. Salmos 20. Vamos lá? Salmo capítulo 20. É o salmo do Davi também, hein? Versículo 8. Olha a diferença de quem está na presença de Deus, de quem se envolve com Deus e de quem não se envolve. Ele diz assim, uns encurvam-se e o quê? Irmão, tem gente que diante da tentação ele cai, ele se curva, ele acaba cedendo, ele acaba fazendo o que não deve. O outro é diante de uma luta faz a pessoa se curvar, a pessoa muda. Aquela pessoa que era tão feliz, as pessoas olham para ela, vê que ela virou outra pessoa. Ela não é mais aquela pessoa sorridente, ela não é mais aquela pessoa alegre, porque tem gente que se encurva. Mas não é o problema que fez ela se encurvar. Por que ela acabou se curvando? Por que ela acabou mudando o jeito dela, deixando de ser quem ela era, por causa daquele acontecimento? Porque faltou a força de quem? De Deus. Aí, olha lá atrás, lembra que eu falei? Na reunião não participa, não se envolve. Se dentro da igreja não se envolve, imagina fora da igreja. Se numa reunião fica batendo papo, mastigando chiclete, comendo unha, imagina lá fora. Porque um ambiente tão santo como esse, a pessoa não consegue se envolver com Deus. Lá fora vai conseguir, pessoal? Vai? Aí o que acontece? Lá na frente, uma situação, uma tentação, vai fazer a pessoa se o quê? A pessoa vai se curvar. A pessoa vai acabar caindo em abatimento. Mas aí, olha o que o Davi falou. Isso tem que acontecer conosco. Mas nós, leia bem alto, nos levantamos e estamos de pé. Irmão, quando você tem prazer, ouvir a palavra, estar na presença de Deus, pode ser a luta que for, você vai estar sempre de pé. Você não vai baixar a cabeça, você não vai se curvar, você não vai entrar em pânico, você não vai entrar em desespero. Quando fala estar de pé, não é só fisicamente não, é espiritualmente. Você não vai se prostrar, você não vai perder a paz, porque o Senhor dá força e paz ao seu povo. Diga glória a Deus. Porque
isso aqui que eu vou falar é profundo. Só tem um que quer ver a gente curvado. Você sabe quem é que se alegra em ver você curvado? Quem é? É Satanás. Você lembra da mulher que Jesus encontrou ela na sinagoga? Quem lembra? Lucas, vamos lá? Capítulo 13. Davi falou, uns encurvam-se e caem, nós nos levantamos. Quem que você vai ser? Quem se curva ou quem se levanta? Só que você só vai se levantar, estar de pé, se você no dia a dia, você tem comunhão com Deus, você lê a palavra, que nem o curso Fé, quem já está fazendo aqui? Isso aqui vai te manter de pé. Pessoal de casa, olha que privilégio, esse ano todo nós vamos estudar o curso Fé. Primeiro mês, janeiro, é a determine. Isso aqui é o que vai fazer você ficar de pé. Esse entendimento, irmão, milhares de pessoas tiveram a vida transformada por causa do entendimento do curso Fé. E admiro, tem gente, domingo eu vou fazer reunião com os obreiros, eu vou perguntar, se é capaz de ter obreiro que não tem começado a ler ainda. Não, isso aqui é para a gente estar devorando, é alimento bom, diga glória a Deus. Isso aqui faz bem para o espírito, fortalece. Ah, mas eu já fiz o curso Fé. Esse aqui é o material completo, esse aqui é a refeição completa, diga glória a Deus. É a refeição que não falta absolutamente nada. Porque, pessoal, se você não se alimentar, nos fortalecer, você vai se curvar, vai cair. Muita gente achava que estava bem. Não, estou bem. Uma situação que lhe sobreveio, fizeram elas se encurvar, fizeram elas cair. Mas porque ela nos fortaleceu. Se ela tivesse em mais comunhão com Deus, ela ia ter força, ia ter o quê? Ia ter paz. Olha quem quer ver a gente encurvado. Vamos lá, Lucas 13, versículo 10, bem rapidinho. E diz assim, e ensinava no sábado, numa das sinagogas, que era igreja, né? E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito do quê? Havia quantos anos? Você vê duas coisas. Primeiro, tem doenças, irmão, que são espirituais. Por quê? O remédio não resolveu, o tratamento não resolveu, o médico faz uma bateria de exame e não acha nada. E a pessoa continua com dor, continua se sentindo mal. É porque esse problema já é o quê, pessoal? Espiritual. E você vê, era 18 anos. Se a pessoa não busca a solução no lugar certo, o tempo vai passar e ela vai continuar sofrendo. Irmão, a doença dessa mulher já estava de maior, já 18 anos. Só que note, ela foi no lugar certo, ela foi na igreja, ali ela parou para ouvir Jesus. Aí, olha o que diz aqui, a situação que ela chegou, havia 18 anos, e andava, como é que ela andava? Curvada, e não podia de modo algum que, note, Jesus falou que ela tinha um espírito do quê? Enfermidade. Como é que ela andava? Curvada. Quem é que quer ver você assim? O diabo. Davi falou, uns encurvam-se. Não, a gente não pode ser desses que encurvam-se. Quem quer ver você encurvado, quem quer ver você para baixo, quem é, pessoal? É o diabo. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Agora, por que a pessoa se encurva? Você vê que tinha um espírito, o espírito de enfermidade. Irmão, quem tem o espírito de Deus não se curva. Só se a pessoa deixar a comunhão dela com Deus, sair o Espírito Santo, entrar outro espírito, e o espírito do diabo, esse espírito vai fazer a pessoa o quê? Se encurvar. Por isso que nós temos que ver como é que está a minha comunhão. Já sou batizado no Espírito Santo, domingo eu tenho o prazer de estar na igreja, durante a semana eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, porque, pessoal, o mal quer fazer a gente se encurvar. Aí, olha o que diz lá, versículo 12. E vendo a Jesus, chamou e disse, mulher, está livre da tua? E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava o quê? Note, a postura dela, ela foi até Jesus, Jesus deu uma palavra, mulher, seja livre desse espírito de enfermidade, Jesus impôs as mãos, orou, a mulher que estava assim, agora ela estava como? Ela se endireitou. Eu falei isso hoje de manhã na igreja, olha que bonito, ela saiu de casa assim, postura assim,
Como ela voltou para casa? Irmão, muita gente, eu tenho certeza, começou a crer em Deus, começou a querer buscar Deus, só pelo fato de olhar para ela e não ver mais ela o quê? Cuidado com o seu humor, cuidado como você anda. A postura dela endireitou. Agora as pessoas começaram a falar: olha, esse Deus existe, esse Deus é poderoso, esse Deus opera milagre. Irmão, se eu sou a pessoa, não é fisicamente, mas espiritualmente, eu estou cada dia me curvando, cada dia eu estou me entregando, cada dia eu estou me desanimando, alguém vai crer no meu Deus? Quem vai crer no seu Deus? Ninguém. A mudança de postura dela, ela endireitou, ela assumiu uma nova postura. Então agora muita gente que convivia com ela ia começar a crer nesse Deus. Muita gente vai começar a crer em Deus por nossa causa. Tem que se endireitar, postura. Sua postura não é de pessoa, sabe, quem olha para você fica até preocupado. O que ele tem? Não tem nada. Mas a fisionomia dele é de alguém triste, alguém deprimido, alguém para baixo. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Tem que se endireitar, tem que voltar para a vida. O que o salmista disse? Volta lá, Salmo 20, versículo, quem lembra? O 8. Uns encurvam-se e caem. Por que a pessoa, diante de um problema, ela se encurva, ela cai, ela, sabe, perde o brilho, ela perde a alegria? Porque ela não estava na presença de Deus. Porque Deus dá força e paz a quem? Ao seu povo. Mas nós, diga eu, nos levantamos e estamos, é o que nós temos que fazer. Eu estava contando aqui um testemunho. Final do ano, a gente já está no novo ano. Tempo atrás comprei um carro, tal, deu um problema. Bem na semana do Natal. E passei o Natal, aí já estava a preparação para a vigília. Deu um problema. Eu não perdi minha paz. Eu falei, o quê? Eu vou perder paz? Por causa de carro? Eu tenho que me preparar para a vigília, para um final de ano abençoado. Qual foi o dia que você chegou aqui e me viu triste? Alguém viu? Primeiro, está na garantia, resolve, pronto. Eu vou perder minha paz por causa disso? Hoje, graças a Deus, onde eu moro dá para vir a pé para a igreja. Hoje tem os aplicativos que é barato, tem irmão que dá carona. Aí eu vou ficar melancólico por causa disso? Vou ficar chateado? Sou fiel a Deus, sou dizimista. E vou falar aqui vou falar para todo o Brasil ouvir. Dezembro, quando veio essa luta, foi o mês que eu dei a maior oferta do ano, eu e minha esposa. Foi o mês que eu fiz, eu e ela. Eu fiz um desafio aqui na igreja, quem lembra? Foi o mês que eu dei a minha maior oferta. Veio essa luta. Irmão, isso não tirou meu sono, não tirou minha paz, não tirou minha alegria. Fiz todas as reuniões, tivemos uma vigília abençoada, sim ou não? Porque quando você está na presença de Deus, comunhão com Deus, hoje eu falei o dia todo para minha esposa, estou numa paz, agora vai começar a arrumar, aí você sabe, você vai lá, vai custar tanto. Sabe, você ouvir uma coisa negativa e continuar estando em paz, isso é bom ou não é? Sabe, tipo assim, o mecânico dando tal notícia, como se eu fosse, eu olhando para ele dando risada. Pode fazer. Quando você está ligado com Deus, irmão, nada rouba a sua paz. Diga glória a Deus. Aí até minha esposa falou, amor, você vê que coisa, diante de tudo isso, a gente está bem. Porque dependendo do que acontece, o casal começa a brigar, e não é o melhor caminho. Porque um ajuda o outro. Se o casal briga, aí, dividido, tem como vencer? É a mesma coisa, os dois atacantes, vamos pegar o futebol para você entender. Está lá os dois atacantes, um não fala com o outro, o time vai perder, vai ou não vai? Um não quer tocar a bola para o outro, o que acontece? Não há o que? Aquela harmonia, né? A mesma coisa, aí imagina um exemplo, eu estou no altar, o Eric está com raiva de mim, e misericórdia, aí desanda tudo, desanda ou desanda? Ai dele se fizer isso, não faz. Ele sabe que, você acha que ele vai fechar o coração para o pastor dele, só se ele for bobinho, quem concorda? Que ele sabe que da boca do pastor vai ser a palavra que vai abençoar. É o pastor que de madrugada levanta, ele está lá dormindo.
E o pastor está lá, Senhor, abençoe ele de uma forma especial. Você crê que o teu pastor faz isso? Quem crê? Irmão, é bom andar na presença de Deus. É bom, nada tira a nossa paz. Diga glória a Deus. Ontem, para quem está ao vivo, né? Ontem foi quinta-feira, foi o dia que eu tenho para sair com a família, sair com as crianças. Aí, eu falei, hoje eu vou sair. Mas só está sem carro, saí, fui lá, aluguei um carrinho, vamos dar uma volta. Mas antes de sair, em casa tinha um salgadinho de camarão. Já falei para você, tem alimento que não faz bem, tem ou não tem? Eu sou uma pessoa que camarão não faz bem, mas tem coisa melhor que camarão também, tem ou não tem? Aí, sabe quando você está naquela fome? Aí eu vi aquele pacotinho de salgadinho de camarão. Eu fui e comecei o quê? De repente minha mulher, amor, o que você está comendo? Falei, camarão. Irmão, meu olho começou a coçar e ficar vermelho. Meu rosto começou a ficar deformado. Aí você sabe, né? E a mulher quer tratar o marido como filho. Eu falei que você não pode comer, por que você foi comer? Eu falei, estava com fome. Aí na hora, as crianças, Gabriel já fica meio desesperado. Papai, você comeu? Eu falei, comeu, filho. Comi, filho, e agora? Aí Elaine, não, amor, vou te levar no UPA. Aí na hora eu pensei, poxa, já estava programado dar uma volta com as crianças. Vai para essas UPAs da vida, você fica o dia todo, fica ou não fica? Eu falei, não vou estragar meu dia de lazer não. Eu falei, vamos sair assim. E a cara toda torta, parecendo um monstro. Mas aí, pessoal, eu falei para minha esposa, eu falei, amor, faz uma oração por mim. E ela fez. Aí entramos no carro, fui até fazer uma visita na cidade do André, sem falar. Irmã Patrícia, fui conhecer a cidade da sua, nunca tinha ido lá. Aí fomos dar a volta. Eu sei que no meio do caminho, meu rosto já estava como? Eu estou com a cara deformada, fala a verdade. Pode estar com fisionomia de cansaço, né? Mas graças a Deus, na hora ela repreendeu, o que a Bíblia diz? Se comer alguma coisa mortífera, não fará dano? Foi o que aconteceu. Graças a Deus, passou, estou bem, Deus é bom. Amém? Irmão, se fortaleça. Davi teve luta em casa, Davi teve luta fora, mas em nenhuma luta ele se abateu, ele se curvou. O Senhor era a força dele. Faça do Senhor a sua força. Quanto mais puder vir à igreja, venha. Quanto mais puder orar, ore. Você só vai se fortalecer. E uma coisa chama a outra. Quem tem força, tem paz. Diga, quem é forte, tem paz. Agora, e quem está fraco, vai ter paz? Volta lá, Salmo 29, 11. O Senhor dará força ao seu povo. Olha para mim. Como Deus vai te fortalecer se você não tem tempo para Deus? Você não tem tempo para orar? Você não está tendo tempo para ler a Bíblia? Você não está tempo para vir à igreja? Você não tem tempo para Deus. Ele quer dar força. Para quem que Deus vai dar força? Para aqueles que vão à sua presença. Quem entendeu aqui? Toda vez que você se coloca diante de Deus, Ele está te dando força. Força. Para você vencer. Pode ser luta dentro de casa, pode ser luta fora, pode ser as lutas que for. Deus te faz forte para todas elas. Só que Deus só vai dar para quem busca Ele. Quem vai buscar mais aqui é Ele. Quanto mais você buscar, mais força Deus vai preparar você. Eu falo, pessoal, se eu for falar de todas as lutas que eu enfrentei, presta bem atenção. As primeiras lutas tinham nível, depois elas foram subindo. E cada vez o nível vai subir. Quem sabia disso? Por isso que nós temos que buscar Deus para Ele nos dar mais. Porque, pessoal, a tendência... Até um dia minha esposa falou uma coisa, eu guardei. Ela falou, amor... Ela falou uma coisa muito bonita que eu guardei. Ela falou, amor, a gente está subindo de nível. Quando a gente começa a subir de nível na fé, então se prepara que as lutas serão maiores. E eu falo, São Carlos, quando eu cheguei aqui há 4 anos e meio atrás, eu cheguei com uma fé. E o dia que eu for embora daqui, vou sair daqui com uma fé muito maior. Porque eu falo para você, o lugar que faz pastorar essa igreja, viu, gente? Vocês não têm noção. Quem lembra do reverendo Marcos? Ele vai me ver. Quando ele chegou aqui, ele era cabeludo. Lembra, Marcelo?
Quando o reverendo saiu daqui, já tinha 2 entradas laterais. Ele está me vendo. Hã? Essa igreja aqui para o pastor para orar, rapaz. Só vence aqui quem ora, diga graças a Deus. Aí eu fui falar, um dia falei, reverendo, hoje olha como é que eu estou também, Jesus. Mas vou fazer oração de Sansão, faz crescer meu cabelo. Meu irmão, a fé tem que crescer, diga glória a Deus. Diga mais forte. O Senhor dará força ao seu povo, e depois o Senhor abençoará o seu povo com paz, diga glória a Deus. Se você está forte, você consegue ter paz até no pior dia da sua vida, até no momento de luto, até no momento de dor, até na traição, até na infidelidade, até quando alguém fizer algo que você fala. Tem gente que chega a dizer assim, eu não suportaria tal coisa. Não precisa falar, mas se você estiver na presença de Deus, você vai suportar, porque Ele é a tua força. Aplauda Jesus, bem forte, pessoal. Fique de pé, que eu quero fazer uma oração, em nome de Jesus. O Senhor dá força. Quem quer essa força de Deus?